que homenagear o título. Queremos honrar uma história construída com fé, renúncia, perseverança, coragem e muita obediência a Deus. Estamos falando da trajetória ministerial do pastor Antônio de Freitas Neto. Nascido em 28 de janeiro de 1970, no bairro São Pedro, em Teresina, Piauí, filho de Hermínio Marques de Melo, militar, e de Francisca de Freitas Melo, costureira. Uma combinação interessante: a disciplina do pai militar e a dedicação da mãe costureira ajudaram a formar um homem firme, determinado e trabalhador. Hoje é esposa da irmã Irandir Braga Lima Melo, companheira de caminhada e participante de uma história que continua sendo escrita pela graça de Deus. Sua caminhada cristã começou oficialmente em 22 de setembro de 1986, quando fez sua confissão pública de fé, aceitando Jesus Cristo como Salvador. No dia 30 de setembro de 1987, recebeu o batismo com o Espírito Santo. E em 31 de dezembro de 1988, foi batizado nas águas. Enquanto muitos jovens daquela época ainda buscavam seu caminho, Deus já estava moldando alguém para uma grande missão. Desde a infância e adolescência, aprendeu o valor do trabalho ao lado da família. Os ensinamentos recebidos de seus pais moldaram seu caráter, fortaleceram sua capacidade de superação e o prepararam para enfrentar as vicissitudes da vida. Mas existe um detalhe nessa história que muita gente talvez não saiba. Antes de ser conhecido como pastor, ele também se dedicava como jogador de voleibol. Não era qualquer sonho, viu? Ele sonhava em integrar a seleção brasileira. Já imaginaram, pastor, de vocês assim? Imaginem isso. Talvez hoje estivéssemos assistindo às Olimpíadas e ouvindo alguém dizer, entrando agora em quadra, o ponteiro Antônio de Freitas Melo. Mas Deus tem seus propósitos. Deus tem seus planos, e olhou para ele e disse: não, eu tenho outro campeonato para você disputar. E graças a Deus ele escolheu o reino. Enquanto muitos perseguem troféus que ficam em instantes, ele decidiu buscar almas que ficarão na eternidade. Seus primeiros passos na fé aconteceram na igreja O Brasil para Cristo. Foi ali que recebeu os fundamentos da vida cristã. Desde cedo, demonstrou amor pelas Escrituras e dedicação ao estudo da Palavra de Deus. Foi também nesse período que viveu uma das experiências mais marcantes da sua vida. Após uma oração noturna, enquanto repousava no seu quarto, teve aquela visão. Um anjo o conduziu a uma grande altura e mostrou o mundo. Naquela experiência, ouvi uma frase que jamais sairia da sua memória: o Piauí precisa de ti. Uma frase simples, mas que carregava uma responsabilidade enorme. E olhando para a sua trajetória hoje, percebemos que ele levou essa missão muito a sério. Em 1990, tornou-se membro da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Teresina. Em 1992, ingressou no Seminário de Teologia do Instituto Bíblico Pentecostal, dirigido pelo saudoso pastor Raimundo Ferreira de Oliveira. Foi durante esse período que surgiu mais uma grande prova. Apareceu uma oportunidade de fazer um curso profissionalizante muito desejado no SENAC. Era uma oportunidade que poderia garantir melhores condições financeiras. Parecia uma ótima escolha, mas os horários coincidiam justamente com os estudos teológicos. Mais uma vez ele precisou decidir e fazer uma escolha. E mais uma vez escolheu o chamado. Ao procurar a orientação do pastor Raimundo Ferreira de Oliveira, ouviu palavras que confirmaram aquilo que Deus já havia falado anteriormente. Meu filho, você pode trancar o seminário e buscar sua profissão,
Mas se quiser ouvir um conselho, não faça essa coisa. Quando cheguei ao seminário, Deus me mostrou você e disse: o Piauí precisa dele. Eu vou usá-lo grandemente. Que responsabilidade! Alguns recebem um conselho, ele recebeu uma profecia. E graças a Deus não fugiu dela. Permaneceu firme, concluiu seus estudos teológicos e avançou até a formação em bacharelado em teologia. Ao longo dos anos serviu em diversas áreas da igreja. Foi líder de jovens em Teresina, coordenador de mocidade setorial, professor de escola bíblica dominical, dirigente geral da escola bíblica dominical, sempre ensinando, orientando e formando pessoas. Em 1994 aconteceu outro momento marcante. Foi chamado ao gabinete do pastor saudoso Paulo Belisário de Carvalho, então presidente da Igreja Assembleia de Deus em Teresina. Naquele momento, recebeu o convite para assumir sua primeira congregação. Na época, servia como diácono na cidade Jardim, sob a liderança do pastor José Wilson de Souza. E então veio o grande passo. Em 1995, assumiu seu primeiro campo pastoral, a congregação do bairro Por Enquanto. E desde então, nunca mais deixou a obra ministerial. Quem conhece a sua história de pastor sabe que depois disso ele simplesmente não parou mais. Em 1996, foi consagrado evangelista pelo pastor Raimundo Ferreira de Oliveira. Em 2008, recebeu a consagração ao pastorado. E o que veio depois foi uma caminhada marcada por desafios, perseguições, adversidades e muitas provas de fé, mas também marcada pela fidelidade de Deus. Em meio às lutas, uma palavra tornou-se direção para a sua vida. De onde você está, não pode mais voltar. Siga em frente. E ele seguiu. Seguiu quando era fácil, seguiu quando era difícil, seguiu quando havia apoio, seguiu quando havia oposição, seguiu quando havia recursos, seguiu quando não havia recursos, porque quem recebeu o chamado de Deus entende que desistir nunca foi uma opção. Aliás, existe uma frase que resume toda a sua trajetória ministerial e que todos nós conhecemos: avançar sempre, desistir jamais. Se quiser, venha comigo, se não, sai da frente, porque eu sou um bom compressor. E sejamos sinceros, depois de tantos anos de ministérios, todos nós já percebemos que isso não era apenas um lema, era um aviso oficial. E graças a Deus que esse rolo compressor sempre teve o destino certo, o avanço do reino de Deus. E graças a Deus, atualmente, o pastor Antônio de Freitas Melo é membro da Convenção Estadual das Assembleias de Deus do Estado do Piauí, a CEADEP, integra sua mesa diretora, também é membro da Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil, CGADB, sobre o registro de número 69916. Ao longo do seu ministério, desenvolveu importantes projetos voltados para a juventude, projetos que marcaram vidas e que levantaram vocações. Entre eles, Projeto Jovem Um Semeador, na cidade Jardim. Os Semeadores, no bairro São Pedro. Ação Jovem, no bairro Promorá. E o Ministério Jovem Pregadores, MJP, no campo Adicel. Projetos que não tinham apenas um objetivo de reunir jovens, mas de prepará-los para evangelizar, pregar, liderar, servir e descobrir seus chamados ministeriais. Muitos dos frutos desses projetos talvez nem consigamos contar, porque alguns estão aqui, outros estão em diferentes cidades, outros estão em diferentes estados e alguns até em diferentes nações. Mas carregam marcas da influência de um pastor que acreditou no potencial da juventude. Como pastor, pregador, professor e líder, o pastor Antônio de Freitas Melo
tem defendido uma teologia fundamentada nas Escrituras Sagradas. Um ministério sustentado pela apologética, pela formação de líderes, pelo aproveitamento dos talentos da juventude, pelo desenvolvimento ministerial, pela edificação de igrejas saudáveis e em constante crescimento. Sua história é prova de que Deus honra aqueles que escolhem obedecer. É prova de que o chamado vale mais do que qualquer oportunidade. É prova de que quando Deus diz ou disse, o Piauí precisa de ti, Ele também concede graça, força e capacitação para cumprir essa missão. Pastor Antônio de Freitas, hoje celebramos sua vida, sua família, seu ministério, seu legado. Obrigado por cada sermão, obrigado por cada orientação, obrigado por cada oração, por cada correção, por cada investimento, por permanecer firme quando muitos desistiram. Continue abençoando as nossas vidas. Que Deus o abençoe, fortalecendo a sua família, ampliando o seu ministério, e que o Senhor continue te abençoando para que possa avançar sempre. Porque sua história nos ensina que quem anda com Deus pode enfrentar lutas, mas jamais perde um propósito. Feliz Dia do Pastor. Convidamos a irmã Lara